João Titor foi um nome usado em vários fóruns, postados entre 1999 e 2001, por um internauta que alegava ser um viajante no tempo do ano de 2036. Nessas postagens, ele fez diversas previsões, algumas vagas, outras bem específicas, sobre eventos que aconteceriam num futuro próximo, entre 2004 e 2036. Ele descreveu um cenário de caos e guerra no qual os Estados Unidos foram divididos em 5 regiões menores. O meio ambiente e a infraestrutura foram devastados por um ataque nuclear, e várias outras potências mundiais foram destruídas. As postagens de João Titor. Em novembro de 2000, no Fórum Instituto Viagem, o internauta que mais tarde seria conhecido como João Titor começou a postar, sob o pseudônimo Time Travel Zero, mensagens que discutiam sobre viagem no tempo em geral, no início sem previsões ou referências a possíveis eventos futuros. Ele foi o primeiro a descrever em 6 partes uma máquina do tempo, informando do que ela precisaria para funcionar. Ele também respondia a perguntas de outros usuários do fórum sobre como tal máquina funcionava. Pouco tempo depois, Time Travel Zero alegou ser um viajante no tempo do futuro e começou a postar descrições variadas sobre como era seu tempo. Gradualmente, ele começou a revelar uma imagem mais complexa do futuro. Embora muitas de suas postagens dissessem respeito à condição do mundo no futuro, Titor também respondeu a perguntas tanto no fórum quanto no IRC. Ele também falava de eventos mais atuais. Por exemplo, em uma postagem ele disse que a importante descoberta que permitirá a tecnologia de viagem no tempo acontecerá perto do ano de 2001 quando o CN ativar sua maior instalação. O nome João não foi apresentado até janeiro de 2001, quando o Time Travel Zero começou a postar no fórum BBS Artbale que requeria um nome ou pseudônimo para cada conta. Ele enviou suas últimas mensagens em março de 2001. Com o passar do tempo, alguns dos tópicos acabaram corrompidos, mas as postagens de Titor tinham sido salvas nos discos rígidos dos outros participantes e foram copiadas para anomalies.net, junto com novas discussões sobre a ciência por trás da viagem no tempo de Titor, assim como sobre suas previsões. Por volta de 2003, vários sites reproduziram as postagens de Titor, rearrumando-as em narrativas. Nem todos se referem às datas originais de postagem. Em suas postagens online, Titor alegou ser um soldado americano do ano de 2036 originário da cidade de Tampa, na Flórida. Ele teria sido designado para um projeto governamental de viagem no tempo. Supostamente, Titor foi enviado de volta a 1975 para recuperar um computador IBM 5100 que ele dizia ser necessário para depurar diversos programas antigos de computador em 2036, uma possível referência ao problema do ano 2038 nos sistemas Unix. O 5100 executa as linguagens de programação ATL e BASIC. Titor foi selecionado para essa missão especificamente, dado que seu avô paterno esteve diretamente envolvido na montagem e programação do 5100. Titor alegou estar em uma escala no ano 2000 por razões pessoais ou para coletar fotografias perdidas na futura guerra civil e para visitar sua família, de que ele falava com frequência. Titor também disse que esteve, por alguns meses, tentando alertar qualquer um que escutasse sobre a ameaça da propagação da doença da vaca louca, através de produtos com carne de vaca e sobre a possibilidade da guerra civil dentro dos Estados Unidos. Quando questionado sobre esses assuntos por um participante online, Titor também expressou um interesse em mistérios sem explicação como extraterrestres, assunto que, mesmo em seu tempo, continuaria misterioso. Titor sugeriu que OVNIs e visitantes alienígenas podem também ser viajantes no tempo de um futuro muito mais longe que o seu, que possuem máquinas do tempo superiores às suas. Máquina do tempo. Numa de suas primeiras postagens, ele descreveu a máquina do tempo como unidade de deslocamento no tempo de massa estacionária alimentada por 2 singularidades duplamente positivas girando no topo, produzindo uma senoide Tipler deslocada padrão. Sua primeira postagem foi mais explícita, dizendo que a máquina continha 2 unidades de armazenamento magnético para as microsingularidades duplas.
uma variedade de injeção eletrônica para alterar as microsingularidades de massa e gravidade, um sistema de ventilação de raio-x e congelamento, sensores de gravidade ou uma comporta variável de gravidade, 4 principais relógios de Césio, 3 principais unidades computacionais. De acordo com as postagens, o dispositivo foi instalado na parte traseira de um Chevrolet Corvette conversível de 1967 e mais tarde movido para um caminhão de 1987 que possuía tração nas 4 rodas. Titor, além disso, afirmou que o modelo Everett Wheeler da física quântica estava certo. Esse modelo, mais conhecido como a interpretação de muitos mundos, postula que todo resultado possível de uma decisão quântica na verdade ocorre em um universo separado. Titor afirmou que esse é motivo pelo qual o paradoxo do avô não ocorreria. De acordo com a lógica do argumento, Titor estaria matando uma pessoa diferente de seu avô numa linha do tempo distinta da dele. O paradoxo do avô é impossível. De fato, todo paradoxo temporal é impossível. A teoria de Everett Wheeler-Grail ou dos múltiplos mundos está correta. Todos os possíveis estados quânticos, eventos, possibilidades e resultados são reais, eventuais e estão ocorrendo. As chances de todas as coisas acontecerem em algum lugar, durante algum tempo no superuniverso é de 100%. Previsões. Uma das primeiras previsões de Titor foi de uma guerra civil nos Estados Unidos que estaria relacionada com ordem e direitos. Ele afirmou que essa guerra começaria em 2004, com desordens civis envolvendo as eleições presidenciais daquele ano. Esse conflito civil, que segundo ele teria um evento semelhante ao cerco de vácuo todo mês e pioraria mais e mais, chegaria praticamente às portas de todos e atingiria seu ápice em 2008. Titor afirmou que quando ele tinha 13 anos de idade, em 2011, ele lutou com uma unidade de infantaria de espingarda da Flórida por pelo menos 4 anos. Entretanto, em outras postagens, ele postulou que se escondeu durante a guerra. Como um resultado da guerra, os Estados Unidos se dividiram em 5 regiões, com base em vários fatores e diferentes objetivos militares. A Guerra Civil, de acordo com Titor, terminaria então em 2015 com uma breve, porém intensa, Terceira Guerra Mundial. Em 2015, a Rússia lança um ataque nuclear contra as maiores cidades dos Estados Unidos, que são outro lado da Guerra Civil de acordo com a minha perspectiva, da China e da Europa. Os Estados Unidos contra-atacam. As cidades americanas são destruídas junto com o AFI, American Federal Empire, Império Federal Americano. Então nós, no interior, vencemos. A União Europeia e a China foram também destruídas. Titor se refere à troca como o dia N. Washington, D.C. e Jacksonville, Flórida são especificamente mencionadas como cidades atingidas. Após a guerra, Omaha, Nebraska é a nova capital da nação. Titor é vago quanto às motivações e causas exatas da Terceira Guerra Mundial. Numa de suas observações, ele caracterizou as hostilidades como decorrentes dos choques de fronteira e superpopulação, mas fala também do presente conflito entre árabes e judeus como um prenúncio da Terceira Guerra Mundial. Análise das afirmações. Previsões fracassadas. Uma das primeiras declarações de Titor foi a de que a CERN descobriria a base para a viagem no tempo perto de 2001, com a criação dos buracos negros em miniatura cerca de 6 meses após sua partida. Nada semelhante a isso foi noticiado em tempo algum. Um artigo que seria publicado por volta do tempo em que ele previu a criação dos buracos negros em miniatura pela CERN, um tema recorrente, também atribuído a Fermilab Brookhaven em várias épocas, foi tomado por alguns como uma evidência para sua afirmação, mas esses eventos também não ocorreram. Nenhuma guerra civil não esteve nem remotamente perto de eclodir após as eleições americanas de 2004, sem nenhum conflito adicional em 2008 da maneira que Titor descreveu. Um exemplo particularmente óbvio envolve os Jogos Olímpicos, sobre os quais Titor afirmou: como um resultado de muitos conflitos, não houve Jogos Olímpicos oficiais depois de 2004.
A realização normal dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2006, dos Jogos Olímpicos de Verão de 2008, dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2010 e dos Jogos Olímpicos de Verão de 2012 e assim por diante refuta claramente esse argumento. Problemas com a tecnologia. No contexto da imagem de demonstração provida por John Titor, o fato do feixe do apontador laser estar fazendo uma curva revela uma inconsistência óbvia, pois objetos perto do feixe não estão curvados também. O enquadramento da janela visível do fundo, por exemplo, deveria aparecer distorcido em proximidade a um grande gradiente de gravidade, mas não aparece. Alguns especularam que o feixe é na verdade uma fibra óptica. Titor afirmou que ele foi enviado para o passado para adquirir um computador IBM 5100, pois este poderia traduzir diversos tipos de códigos em seu tempo. De acordo com o engenheiro da IBM Bobby Dubik, as declarações de Titor a respeito da habilidade pouco conhecida do IBM 5100 de emular e depurar sistemas de estrutura principais estavam corretas. Defensores dizem que essa informação não era publicamente disponível em 2000 ou 2001 quando Titor fez sua declaração. O próprio Titor afirmou que esse recurso foi descoberto não antes de 2036, quando o Unix, como a fonte subjacente por trás de todos os sistemas operacionais de computador que continuam executando infraestruturas locais e outras tarefas computacionais, estava há apenas 2 anos de não ser capaz de funcionar, mas devido às limitações de números inteiros de 32 bits. Entretanto, essa capacidade de emulação era amplamente conhecida na indústria e foi comentada em várias publicações que lidavam tanto com o IBM 5100 como com os microcódigos programáveis em geral. Referências a este fato estiveram também disponíveis na internet antes de 1999 e portanto precederam as postagens de Titor. Isso é um pedaço bastante obscuro de trivia, mas que sugere que quem quer que estivesse postando conhecia bem a máquina ou então tinha pelo menos um interesse geral em computadores antigos. Até hoje essa história é um grande mistério. De acordo com algumas notícias, 2 pessoas assumiram que inventaram essa história. Mas eles sempre se contradizem ao fazer declarações. Se você acredita, deixe seu comentário. Se gostou do vídeo, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Obrigado, até o próximo vídeo.